Bom dia pra quem sabadou. Você sabadou, Panda Mendes? Eu sabadei, tu Sabadamos. sabadais, ele sabadará, nós sabadaremos, vós sabadeis, eles sabadão. Vocês sabadão? Só pra saber. Antes de começar a falar esse vídeo, acho que esse vídeo vai ser sobre várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Qual vídeo não é? Como sempre, né? Eu queria pedir pra Você vocês... cai na ilusão de que existe um tema do Nunca vídeo. existe. Não, existe uma ideia. Mas aí a gente... O quê? Muda a ideia. Eu queria pedir pra vocês virem o vídeo que saiu antes desse. Aqui Do no Einstein. canal. Não, que foi uma publi do Telecine. É verdade. Um vídeo de férias. Por favor, engajem nesse vídeo. Vejam esse vídeo. Seja também um completer. Deixem um comentário. Seja um completer desse vídeo. Porque é uma publicidade. Vocês sabem que raramente a gente tem publicidade aqui no YouTube. Então eu agradeço muito a todo mundo que der play, engajar e nos ajudar a ter um número legal nesse vídeo para apresentar pro Telecine depois. Beleza? Beleza! Dito isso, eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que a gente recebeu por inbox nas últimas semanas. Dar umas respostas aqui meio que gerais, porque eu vejo que são dúvidas e perguntas que muita gente tem enviado. A primeira pergunta que eu recebi, eu não vou lembrar os nomes agora, porque a maioria foi pelo Instagram, mas não é pergunta, na verdade, foi um comentário de uma moça que mandou assim: saudade de ver vocês fazendo review de conteúdo. Olha. De séries e filmes. E aí, enfim, não estamos numa nova fase do canal. Não vou chamar desse jeito. Sim. Porque eu acho que a gente sempre teve essa fase que a gente tá tendo agora. Nada mudou nesse canal aqui. A única coisa que mudou foi que a gente tá tentando, assim como eu falei em outro vídeo, não ser tão escravo do algoritmo. E tentar criar uma comunidade interessada pelas conversas, pelos temas, pelas discussões que a gente tem aqui. E não apenas aquelas pessoas que falam assim: eles falaram aqui sobre o filme tal, então vou dar play nesse vídeo. Não. A gente não tem por hábito estragar a experiência das pessoas, então dificilmente a gente conversa aqui com spoiler pra vocês. Quando a gente vai falar spoiler, aí a gente faz conteúdo específico, como as lives de The Last of Us, por exemplo. Mas no geral, a gente quer tornar a cultura pop parte da nossa vida, como parte da sua. Coisas que a gente conversa com todo mundo. Se você vai num aniversário e alguém pergunta pra você assim, que é uma coisa que acontece demais, inclusive, e eu fico impressionada. As pessoas falam assim: você já viu La Casa de Papel? Eu não entendo o que as pessoas têm com La Casa de Papel. Já reparou que pessoas de qualquer idade sempre perguntam isso pra gente? Isso. E La Casa de Papel? Vocês amam? Eu entendo o fenômeno. Quando eu vou a aniversários aleatórios, eu entendo o fenômeno da La Casa de Papel. Você pode falar: sim, eu amo. E vocês conversam sobre isso. E aí, em algum momento, você fala assim: mas eu só assisti até a 3ª temporada. Aí a pessoa fala assim: não vou te dar spoiler então. Isso. Mas continua assistindo, que é muito bom. Você consegue sustentar uma conversa, sem pagar de crítico de cinema, coisa que eu não sou e não tenho a menor pretensão de ser. 2, sem pagar de chatão, de querer estragar a experiência do outro dando spoiler. Dá para manter diálogos. E o nosso canal é sobre diálogos. É sobre troca. É sobre eu dizer pra você: essa semana eu vi uma série muito maneira. E você ser meu amigo, você confiar na minha voz, na minha palavra, o suficiente pra falar assim: pô, se ela viu e achou maneira, existe uma grande chance de eu achar também. Porque a gente pensa parecido, já que estamos aqui juntos. A ideia é essa. Então, pra quem tá esperando capas e títulos algorítmicos aqui no nosso canal, segura a onda. Eventualmente vai ter um ou outro. Por exemplo, a live de The Last of Us, ela é direcionada, né? Eu tô dizendo que vou comentar um episódio e eu preciso ser transparente na minha comunicação para as pessoas não tomarem spoiler. Isso. E não clicarem sem querer. Não, tem outra também, né? Existe um efeito rebote dos últimos 6 meses do ano passado. Sim. Que a gente foi muito intenso em séries e filmes hypados. É. Como qualquer outro trabalho, a gente tenta diversificar um pouquinho a nossa cabeça na criação. A gente tenta deixar um pouco mais simples as coisas pra gente conseguir criar mais. Sim. Então, assim, é um processo criativo. Não tem como a gente repetir a fórmula, porque não tem fórmula. Eu sei que tem canais que se dão muito bem com fórmula. Canais que fazem listas, canais que fazem resumo de temporadas de séries. Às vezes a pessoa nem assiste a série, mas ela faz resumo porque resumo engaja. Resumo dá número, resumo alcança.
A gente não é esse tipo de canal, gente. Nunca foi. E não é agora que a gente vai começar a ser. E a gente não enxerga os outros canais do YouTube como concorrentes. Não. Então, cara, são pessoas tem que muito canal aí fazendo delas. o trabalho delas, igualzinho, sempre, Sim. da mesma forma, se sentem bem fazendo isso. E, cara, E engaje. tá maravilhoso, entendeu? Mas apoie a diversidade de criação de conteúdo, porque criar não é fácil. Não é fácil e não é uma linha de produção. Não, eu sempre falo isso para as pessoas que mandam mensagem perguntando se a gente conhece um ou outro criador de conteúdo ou influenciador, que são coisas diferentes, e as pessoas falam assim como se a gente se conhecesse, como se todo mundo conhecesse todo mundo. E eu falo que não é uma grande vila do Chaves, sabe? Onde cada casa é de um criador de conteúdo e todo mundo se fala o tempo todo. Não, a gente não é amigo de todo mundo. Você é amigo de todo mundo da sua empresa? Não faz sentido isso. Você nem trabalha na área financeira, você é amigo de todo mundo da área financeira? Não. Você conhece um ou outro ali de vista, mas você não é amigo de todo mundo, né? Eu tenho até um exemplo dessa semana. Eu recebi uma mensagem perguntando se eu conhecia o Apollo Hunter. Eu nunca nem ouvi falar. Então, ele é um criador de conteúdo que faz podcast hoje em dia, mas ele tem uma fantasia de super-herói que ele utiliza. Mas E ele aí, aparece, não? Aparece. Não, ele tá de máscara o tempo todo. Não, mas ele é tipo o rato borrachudo lá? Isso. Mas dá pra perceber quem é. Tipo, se ele tirar, dá pra ver que é ele. Entendi. E aí, a princípio, eu não sei se pensei... eu conseguiria trabalhar assim. Exato. Na princípio, eu olhei e falei, caraca, eu tive esse Que impacto doido, né? também, tipo... Aí depois eu fui ver ele criando conteúdo, porque não sei o que aconteceu, o meu algoritmo começou a aparecer podcast dele. É porque te perguntaram dele, será? Mas me perguntaram, tipo, no Instagram, e aí no YouTube começa a aparecer, sabe? Não sei, Mas você Aí- pesquisou sobre ele em Não. algum lugar? Não? Não. Mistério. Aí, Cris, eu comecei a ver o conteúdo dele. E ele falando do conteúdo, que ele fala basicamente de filmes e séries de heróis, Ah, tá. ele fala de uma forma muito legal. Sério? Muito legal, assim, a não forma vou dele se falar comunicar dele. tranquila, sabe? Ah, sério, não é aquele do tipo, você sabia que... Não, ele fala A normalzinho. gente tem um tom de conteúdo, 2 tons de conteúdo que eu não consigo consumir de jeito nenhum. Primeiro são as pessoas que começam vídeos falando assim, você sabia que o mistério das estrelas... Não consigo. Não consigo, me dá nervoso, me dá gastura. E outro tom que eu não consigo é aquela pessoa que fala, tipo, do Jornal Nacional, fala... A Marvel anunciou hoje que talvez a gente tenha um novo filme do Homem-Formiga. Não consigo! Eu não consigo! Mas eu tenho gastura física desses tons. Não dá. E eu não sei se você tem gastura física de algum tom. Eu sei que tem gente que acha que eu falo muito devagar. E eu realmente falo. Então aí Na não é um vida. machismo muito diferentão. É. Porque eu falo na vida mesmo assim, né? E aí é o que eu já falei em outro vídeo. Tu bota no 1.5, 2.0, dá teu jeito e vamos que vamos. Mas eu acho engraçado isso. A gente não conhece todo mundo. E não é todo mundo igual. As pessoas fazem conteúdo nos seus formatos, nos seus estilos de vida mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E aí, indo para a parte de saudade das coisas que a gente... de reviews e recomendações, eu queria muito contar para vocês, então, e tentar fazer esse acordo verbal, que mesmo que o vídeo de sábado tenha outro tema, que a gente conte para vocês o que a gente viu na semana, e sempre que a gente puder, e sempre que a gente achar legal, a gente vai fazer conteúdo específico também. Por exemplo, eu assisti recentemente... E eu acho que eu comentei num vídeo de papo com vocês, That 90's Show, que é o spin-off de That 70's Show. Sim. E eu descobri ontem que eu tava na rua que foi renovada para a segunda temporada. Aê! E isso é tão raro na Netflix que eu vou fazer um vídeo de That 90's Show. Boa. Eu preciso fazer, porque a Netflix precisa entender que as pessoas amam essa série e que amaram o spin-off também. Então vai ter vídeo disso. E uma coisa que eu e o Panda estamos conversando muito é sobre o retorno das lives mais constantes. Vamos explicar aqui o rolê para vocês entenderem um pouquinho. Quando o criador de conteúdo mora em São Paulo, capital, ele tá geralmente a 40 minutos de Uber de distância de seus eventos. Eu e o Panda, a gente mora no litoral sul do Rio de Janeiro. A gente mora, assim, no mapa, a 1 hora do Rio de Janeiro. No asfalto, a umas 2h30 por base. Por quê? Trânsito. Se pá 3. Por quê? A gente pega 2 rodovias.
para chegar na capital do Rio de Janeiro, em qualquer bairro, tá? A gente pega a Rio Santos e a Avenida Brasil. As duas estão em obra. E é verão. E o carioca acha de bom tom ir pra praia, sei lá, todo dia, entendeu? As pessoas gostam de ir pra praia. E as pessoas... E tem muita gente que passa férias aqui, aonde a gente mora, mas já estão trabalhando. E tem casa de praia aqui. E aí as pessoas vão e voltam daqui. Isso. E aí voltem para suas casas veranistas. Ou fica aqui. Ou decide, entendeu? Trabalha home office. Não, mas aí pior a internet, Não, vai trabalhar lá mesmo. Pode ficar na sua casa mesmo. Mas o curioso, assim, é que no inverno, no outono, na primavera, não tem trânsito. Mas no verão tem. Então eu tô de olho em vocês, cariocas. Eu sei que o rolê de vocês é um negócio da praia. Não só cariocas, tem uma galera. Tem galera de São Paulo vindo também. Tem uns turistas também muito loucos pra cá. Tem gringo. Tipo, voltem pras suas casas. Os gaúchos também vêm muito. Eu virei o vizinho do Denis, o Pimentinha, sabe? Voltem pras suas casas. Sai daqui, sai daqui. A pior vizinha do mundo? É isso, a pior vizinha do mundo sou eu. Então, a gente não consegue fazer cronograma fixo, porque quando tem uma pré-estreia, alguma coisa assim lá no Rio, ou um evento, a gente vai falhar com o cronograma, porque a gente precisa estar presente eventualmente nas coisas e a gente tem um longo caminho a percorrer. Isso. Quando o evento é tipo 7, 8 da noite, a gente sai de casa 4 horas da tarde, gente. Isso. Pra não pegar o trânsito do fim do dia, pra garantir que a gente vai chegar no horário e mesmo assim, às vezes, a gente atrasa. Então é por isso que a gente falha com cronogramas, porque eu sei que a internet é meio psicopata do cronograma, mas a gente falha, eventualmente. Dito isso, a gente quer voltar a fazer lives. Mas eu já tô dizendo que a gente vai falhar eventualmente. Né? É importante dividir isso com vocês para vocês entenderem com quem vocês estão lidando. Com pessoas que moram no meio do fim do mundo, no meio do mato. E aí, a gente conversou muito essa semana sobre trazer nessas lives essas conversas, não apenas conversas sobre séries e filmes. A gente já tinha feito no ano passado. Sim. Em julho. A gente fez algumas. A gente fez uma parte das ideias que a gente vai implementar nesse ano. Isso, alguns conteúdos novos, a gente testou no ano passado. E foi muito bom, tipo, a galera gostou de fazer essa troca, tanto que a galera tá gostando desses vídeos. Sim. Tem algumas pessoas que querem ver o review de séries e filmes como a gente fazia, mas grande parte das pessoas estão adorando esse vídeo. Gosta da troca. Porque então a gente vai ter tudo um pouco aqui no canal, entendeu? E aí, sabe o que eu achei interessante? Por a gente tomar café enquanto conversa, a gente recebe muitas mensagens de gostaria de sentar num café com você. Sim. Porque ia ser exatamente esse formato de papo, aleatório, que assuntos vão surgindo. E vocês vão jogando assunto na roda e a gente vai falando. Então vai rolar de tudo um pouco. Mas a gente tá no Tem começo uma música de fevereiro. Assim? E de tudo vai rolar. E de tudo vai rolar. Estrelas caem. Enfim, a gente tá aqui no início de fevereiro. E pra quem tá acompanhando esses vídeos de papos aqui desde o início de janeiro, sim, sabe que eu comentei em um desses vídeos, lá em janeiro, que eu era uma pessoa muito ansiosa e que eu tinha medo de agendar exames. E que eu tava aí há um bom tempo pra agendar exames. E aí, gente, essa semana, a última semana agora, ela foi assim... enfrentou o seu medo de frente. Eu enfrentei o meu medo. Primeiro porque eu recebi muita mensagem de vocês. E é por isso que é tão importante essa troca, sim. Recebi muita mensagem, algumas meio aterrorizantes, do tipo, se eu fosse você, faria. Porque pode aparecer uma coisa ou outra. E mais medo ainda, né, gente? Não mande esse tipo de mensagem para as pessoas. Mas eu recebi muitas mensagens de força. E de apoio. E de conscientização. E eu achei isso muito legal. Além de tudo isso, minha mãe também fez a parte dela de conscientização. E essa semana eu marquei todos os meus exames que estavam pendentes. Eu preciso investigar algumas coisas que eu tô apreensiva e é por isso que eu tava apreensiva. E marquei muitos médicos que eu precisava marcar também. Então, essa semana foi meio tensa e eu não consegui nem criar conteúdo no Instagram. Porque eu fiquei realmente ansiosa enquanto eu fazia isso. Eu precisei concentrar para conseguir dar conta. Mas eu até comemorei no dia que eu consegui. É difícil, porque plano de saúde às vezes é meio insuportável. Mas eu consegui marcar todos os meus exames, consegui marcar todos os médicos. Eu vou ter médicos, porque as agendas são meio loucas, né? Mas eu vou ter médicos espalhados entre fevereiro, março e abril. Então, os 3 meses aí serão meses de
investigação e check-up geral na minha vida, especificamente. Aí eu enfiei o Panda em tudo também, para ele aproveitar e fazer o dele. Mas eu só queria adiantar isso para vocês, porque a gente quer muito criar conteúdo, a gente nunca parou de criar conteúdo, mas eventualmente os ritmos serão ritmos de vida real. E não ritmo de gente doida querendo viralizar e ganhar 1 milhão de seguidores para ontem, que enfia um monte de conteúdo em vocês. A gente vai criar conteúdo como pessoas normais que somos, e a gente precisa ter o equilíbrio e não se sentir mal por estar focando na nossa saúde um pouquinho. Porque é importante, né? É importante que a gente pense na gente também, pense no nosso tempo dormindo, pense na nossa qualidade de vida, que a gente não se sinta mal, por exemplo, de ir ao mercado. Quantas vezes a gente já não fez isso, de falar assim, ai, a gente tá sem comida em casa, não tem nada pra comer aqui, porque a gente mora longe de tudo, né? A gente precisa sair pra comprar. E a gente falou, não, mas a gente tem live hoje, não importa, a gente compra amanhã, pede um iFood e vamos fazer live. E aí acaba comendo alguma coisa que não era saudável pra gente. Né? A gente não quer fazer mais isso. A gente quer equilibrar os pratinhos de uma forma muito mais organizada para que a nossa saúde não seja prejudicada. Eu acho que você deveria muito ler Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles era uma pessoa que gostava muito de preservar a ideia de que o mundo deveria ser mais organizado para poder evoluir. Ai, por favor. Tá vendo? Muito. Ele era tipo... Gente, tá um calor que E eu tô aí, assim... Sabe qual é a grande piada disso tudo? É que você zoa muito a ideia dos virginianos serem organizados Gente, demais. mas cadê meu caderno Pega meu caderno ali da Cup Noodles no escritório, só pra mostrar para as pessoas. Virginianos do canal vão ficar orgulhosíssimos de mim. Mas aí, só antes de pegar o caderno, a ideia que eu ia corroborar. O Aristóteles defendia que as pessoas viviam para desenvolver suas virtudes. E aí, ao desenvolver suas virtudes, se elas equilibrassem essas virtudes, elas encontrariam de fato a felicidade. Que é, na visão dele, o objetivo da vida de qualquer ser humano. Até aí, ok, né? E aí, para ele, né, na época que eu tava vendo sobre virtudes, eu sempre me questionava, falei, cara, eu não sei quais são as virtudes. Quais são as virtudes? Aí eu comecei a pesquisar sobre... Ah, eu lembro. Você pesquisou. Nossa, que nem um doido. Eu tava pesquisando o que era virtude de fato. Eu lembro disso. E diversas áreas, e como é que funcionava e tal. Uma das virtudes que Aristóteles levantou é sobre a coragem. Só que, na época dele, as pessoas acreditavam que coragem era a ausência do medo. Ou então a ausência de coragem era o medo sendo extrapolado. Então, ficava nisso. Mas só que a coragem não era a ausência do medo na visão de Aristóteles. Senta aqui que eu tô olhando pra cima. Ah, tá. A coragem não era a ausência do medo na visão de Aristóteles. A coragem era o enfrentamento do medo. Tá. São duas coisas diferentes. Diferentes, sim. São ações diferentes até de mindset, assim. Isso. Você retirar medo não quer dizer que você está ganhando coragem. Não. Porque outra pessoa pode enfrentar o medo... Você pode tirar o medo e continuar parado, né? Você pode ficar parado e aí Sim. perder esse medo. Sim. Isso muita gente faz. E você Às não vezes eu adquire faço isso, virtude. sabia? Eu tenho alguns medos. Aí às vezes eu falo assim, tá. Vou ficar aqui quietinha não porque vai tenho passar. medo, mas não vou. Porque eu não preciso ir, não quero ir. E Deixa de ser aí, medo. o que acontece? Quando você fica parado e você não exercita a virtude da coragem, você gera ansiedade. Mentira. É. Eu mesma. Porque o medo ainda existe, ele só tá quieto. Você não reduziu o medo. Você não acabou com o medo. Você não entendeu o medo. Você só ficou quieta. E aí a ansiedade vem com tudo. Porque você não tem coragem. É sobre isso. Vou pegar seu caderno. Eu tenho medo de encontrar. Mas eu sei que se eu não procurar, isso não significa que eu não vou encontrar. Eu posso encontrar de uma forma muito pior, né? Então, se você aí do outro lado tem medo de ir a médico, de fazer exame, de investigar qualquer coisa, pensa no seu bem e pensa nas coisas que você ainda quer fazer no mundo. Porque eu nem pensei nas pessoas ao meu redor, sabe? Eu pensei em mim. E pensei... Olha isso, gente. Eu fiz a lista de especialistas, aí eu fiz a coluna Cris, a coluna Fundamentos, e aí eu fui botando o xizinho em tudo que eu ia marcando. Algumas coisas precisam de encaminhamento e eu não sabia.
E fui botando data, horário. Aí depois que eu fiz isso aqui, e eu me organizo muito melhor assim, aí eu joguei pra agenda do computador pra gente ter nosso cronograma de agenda direitinho. Mas assim, os próximos 3 meses serão intensos, porque teremos muitos médicos aí. Muita coisa que a gente vai resolver. Provavelmente voltaremos a usar óculos, porque nossos óculos quebraram antes da pandemia. E aí a gente tá desde o início da pandemia sem fazer óculos, sem nada. Então temos que fazer também para não prejudicar nossa vista, já que a gente tá sempre em tela. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, é que a gente precisa enfrentar os nossos medos, mas não do jeito que as pessoas mandam. Enfrentar os nossos medos no nosso ritmo, com a nossa história sendo contada da nossa forma, pra gente continuar sentindo que tem controle sobre a vida. Acho importante isso. E agora, Panda Mendes, o que nós assistimos essa semana pra gente compartilhar com as pessoas? O Pior Vizinho do Mundo. Fomos ao cinema assistir o novo filme do Tom Hanks. Levamos meus pais, inclusive. E saímos de lá a nado. De tanto que a gente chorou. A gente chorou muito. Nossa Que Senhora. filme lindo. Vá assistir no cinema, tá em cartaz nos cinemas. Eu acho que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Na minha vida, sim. É E uma aí, mensagem pra todas as É idades. complexo porque a gente falou isso sobre Fabelmans também, que foi um filme maravilhoso, bem construído, sobre Mas a acho que a história. gente pode ter o hall de melhores filmes que a gente viu na vida. Não precisa ter um. É. Tar também foi um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Mas é complicado porque todos esses estão disputando entre si uma estatueta de ouro. Mas ainda assim, são filmes incríveis, são filmes lindos. Por exemplo, eu vi um tweet hoje que era assim, tem muita gente reassistindo Homem-Formiga 2 pro lançamento de Quantum Mania, né, que é agora. E eu vi um tweet que era uma pessoa que tava falando assim, é impressionante como alguns filmes da Marvel não se sustentam. De você assistir sozinho, assim, do tipo, vou assistir Homem-Formiga 2. Ele não se sustenta. Porque você precisa do 1, Sim. E aí você precisa de outros conteúdos pra encaixar algumas peças. Não é um filme que você assiste e fica completo. Então, assistindo ele. Isso aí E eu tava sentindo falta de filmes bons que se completam. Sim. Que eu vejo o filme, por exemplo, O Pior Vizinho do Mundo é inspirado num livro, né? Que é A Vida de Ove, se eu não me engano. Se você sai do cinema e quiser ler o livro, você vai ter outra história inspirada aí, porque o personagem foi inspirado no livro, mas o contexto da história do filme é outro. Você não precisa ler. Não é uma parada exigente. Se você pegar todos os filmes do Tom Hanks, ele sempre tem um personagem, os personagens dele são, assim, ele tem uma característica única, e eu acho que essa que é a dificuldade dele fazer baseado em. Ele não vai fazer alguma coisa muito parecida. Ele dá uma Tom Hankizada no Eu acho que ele fica em casa pensando assim, qual é o próximo problema que eu vou interpretar que vai ficar lindo de se ver? Vai ter uma lista de problemas. E aí, tipo, esse do Pior Vizinho do Mundo é sobre uma pessoa extremamente traumatizada com a vida e que resolveu se fechar e fica extremamente irritado com tudo. Impressionante. E aí parece que o mundo tá contra ele. Ou que ele não é mais útil pro mundo. Tem isso também, né? O senso de utilidade. E a nossa sociedade, eu tava conversando isso até com a minha mãe. Minha mãe tá com 60 anos. E eu falei pra ela, olha que doido, né, cara? Quando eu era criança, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa idosa. Gente, a minha mãe começou CrossFit mês passado. Entende? Minha mãe é uma pessoa extremamente ativa. Estuda todo dia, lê todo dia, olha a vida com outros olhos, tem planos, quero viajar, quero ir a Portugal, quero ir não sei o quê, quero ir a lugares que nunca fui na vida. Tá aí, sã, tem suas rotinas médicas, porque é óbvio que a idade vem trazendo consequências para o nosso corpo físico, mas a nossa mente, se a gente seguir o conceito de Avatar, de que nós somos uma energia emprestada de Eywa, e que quando a gente morre, a gente devolve a nossa energia de volta pra Eywa, a gente tem que ficar esperando a morte não, gente. A gente tem que continuar usando essa energia dentro desse corpo que nos deram aqui pra gente continuar produzindo, vivendo e entregando. Porque a vida é isso. É você entregar pra sempre até que a sua energia... cansei dessa vida aqui, gente. Vamos devolver pra Eywa? Aí devolve pra Eywa, entendeu? Sabe o que eu achei interessante da sua mãe? É porque, assim,
Tem muitas pessoas que ensinam com palavras, tem muitas pessoas que ensinam com atitudes. A sua mãe ensina aprendendo. O tempo inteiro. E ela se diverte tanto aprendendo que você aprende junto com ela. É inspirador. Ela não ensina assim, tipo, olha que ideia fenomenal, olha que atitude fenomenal. Ela fala, olha o que eu aprendi, olha o que eu descobri, olha o que eu estudei, olha o que eu li. E ela o tempo todo tá assim, tipo, compartilhando, trocando, fazendo... vivendo, né? E aí, falando um pouco do meu pai e do que eu vivi com ele ontem, que também acho que é um momento que eu vou guardar pra sempre no meu coração. O filme tem uma pessoa trans. E ele viu o filme até o final e tudo. E aí chegou um momento depois do filme que a gente sentou pra comer uns donuts, assim, lá no Barra Shopping. Inclusive deliciosos. Poison Donuts. Pra quem é do Rio de Janeiro, coma. 10 de 10. E aí o Panda foi com a minha mãe comprar e eu fiquei na mesa com meu pai. Que nós somos os cansados. E aí o meu pai virou pra mim e falou assim: aquela menina ou aquele menino... Juro, gente, o diálogo... Eu vou reproduzir o diálogo pra vocês entenderem o tamanho do meu orgulho, tá? Ele falou, aquela menina ou aquele menino que o Tom Hanks ajudou, era menina e virou menino? Foi isso? Aí eu falei, foi. Nasceu mulher. E aí ela não se reconhecia naquele corpo. E aí ela fez uma transição e virou Malcolm, que é o personagem, né? E aí, toda uma questão familiar envolvendo isso e tudo mais. Aí ele falou assim, tá, eu achei que era o contrário. Eu achei que era um menino gay, por causa da voz fina. Aí eu falei, não, era uma menina e aí está em transição. Então a voz continua sendo aquela voz original. Tem pessoas que alteram a voz, tem pessoas que não alteram a voz. Fica pela escolha de cada um. Aí ele falou, tá, entendi. Não tinha entendido isso. Aí ele fez mais algumas perguntas sobre transição. Ele perguntou sobre se isso sempre existiu, se era assim que funcionava antes. Ele perguntou sobre a diferença de pessoa trans e travesti, que na cabeça dele era a mesma coisa. E aí eu expliquei pra ele a diferença. E no diálogo, eu aproveitei que ele estava ali super interessado. E a gente sabe o tempo que a gente passou aí nos últimos anos no Brasil. Sim. O meu pai é uma pessoa que não tem redes sociais, é uma pessoa que vive no WhatsApp. E aí vocês já sabem aonde ele caiu dentro desse bueiro aí dos últimos anos. E você sabe o que ele foi direcionado a pensar, por conta das ideologias que cresceram muito no Brasil. Então eu achei muito bonito ele ter visto o filme e ter feito essas perguntas pra mim. Aí eu aproveitei que ele estava interessado em realmente aprender e ele estava, de fato, me perguntando e tirando dúvida. E eu virei pra ele e falei assim, pai, você sabia que as pessoas trans, elas são um dos maiores índices, assim, quando você pensa em pessoas que tiram a própria vida? Aí ele falou, não, por quê? Eu falei, tem 2 motivos. A primeira é que durante muitos anos, por elas não se identificarem com o gênero que elas nasciam, muitas não entendiam, porque não existia diálogo sobre isso na sociedade, não existia acolhimento, e em muitos lugares ainda não existe. Mas essas pessoas não conseguiam conviver com os seus pensamentos, com os seus corpos, e elas acabavam tirando a própria vida, ou saíam de casa e vendiam seus corpos, usavam drogas e viviam situações que acabavam com a vida delas. E elas acabavam morrendo por conta disso. E em outra situação, o motivo é por conta da rejeição familiar. Tem muita gente que não consegue conviver realmente com o fato de você ser uma pessoa e os seus pais não te aceitarem por quem você é. E essas pessoas acabam morrendo e preferindo morrer, de fato. E ele ficou impressionadíssimo. Ele falou, nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, porque pensamentos preconceituosos, socialmente falando, geram um impacto negativo muito grande em várias pessoas. E essas pessoas não têm direito de viver, ou não se enxergam com o direito de viver por conta do preconceito. E ter esse diálogo com o meu pai em 2023, com ele interessado e querendo saber, juro, eu acho que eu vou decorar esse diálogo para sempre, porque isso é um passo muito grande, muito grande. E eu tenho muito prazer dele ter tido confiança de me perguntar tudo isso. Eu sei que a gente tem uma comunidade aqui super plural e eu não quero ser a pessoa que só reclama dos mais velhos. Eu não quero que a nossa geração, a galera que tá com 20, 30, 40 anos, essa faixa,
que a gente seja uma geração que não reconhece nas pessoas que têm 60, 70, 80 anos inimigos. A gente precisa das pessoas mais velhas na nossa vida, mesmo que seja para longo prazo a gente ensinar para elas alguma coisa. A gente está mudando o mundo hoje, né? A gente está vivendo um processo de transformação. E eu realmente não quero que a gente odeie os mais velhos. É muito difícil para mim lidar com algumas opiniões ainda, e eu sei que para muitos de vocês também, lidar com pontos de vista, lidar com opiniões, porque a gente viu o pior, né, acontecer nos últimos anos. Mas eu me sinto muito grata por ter tido a oportunidade de talvez conscientizar um pouquinho o meu pai de uma coisa que eu sei que uma comunidade tão grande sofre e que não é simplesmente você sair militando na rua, sabe? E gritando palavras que todo mundo aceite. É isso, é no offline que a gente muda o mundo, não é no online só. Não é no Twitter gritando e postando, hoje é dia da visibilidade trans, no Instagram, como muita gente fez agora recentemente. Não, é na vida real, é conversando com pessoas de verdade. Porque pessoas de verdade geram consequências de verdade na vida real, né? E olha que sensacional, né? Que a dúvida e a curiosidade veio pra ele quando ele comparou a atitude de um personagem que tem a idade dele, mas que teve uma atitude muito bonita, humanitária, carinhosa. Sim, sim. E é incrível isso, porque é a arte mudando a vida mesmo. Mesmo, né? É uma história que faz ele olhar e falar, tá... Se ele tá agindo assim, por que eu tô agindo diferente? Porque o julgamento sobre a atitude de outras pessoas constrói. E às vezes o seu meio faz com que você se feche e não viva. Sim. Né? Eu me senti muito... Olha que interessante que junta esse filme, a experiência que ele teve com seu pai, com o medo de marcar médico lá do início. Olha essa frase aqui. O que perturba as pessoas não são as coisas em si, mas seus julgamentos sobre as coisas. Estar chateado com algo não é uma função que parece chateante. Em vez disso, o julgamento sobre essa coisa que causa angústia. Os julgamentos não são as coisas e eventos externos. Eles ajudam sim a construir a nossa personalidade, mas também são a fonte de sofrimento humano. É a mesma coisa. Você que tira dali o melhor ou o pior. Se você ficar parado, você se fecha, você fica com medo. Eu tenho esse exemplo pra mim, assim, muito vivo na minha cabeça. Eu lembro quando eu estudei Segunda Guerra Mundial na escola, eu era adolescente, foi um estudo que ficou muito marcado na minha cabeça, de quando a professora começou a falar, a professora Lúcia na época. Eu amo todos os professores de história que passaram pela minha vida. São os meus, assim, decorados do coração. Sim. E eu lembro quando ela começou a falar de Segunda Guerra Mundial na escola. Aonde que você estudou com ela? Só pra galera Rosário, que mora lá. Em Volta Redonda. Isso. Que eu virei pra ela e falei assim... Mas sabe o que me incomoda? Literalmente assim, que eu me metia nas coisas mesmo. Eu falei, sabe o que me incomoda? É a gente estudar tanta guerra que repetia tantos erros. Era uma repetição de erros. Era uma repetição de mesmas coisas. De mesmos ódios. E aí quando chega numa Segunda Guerra Mundial, como que as pessoas deixam chegar nesse ponto? Como que as pessoas deixam outras pessoas serem levadas para campos de concentração? Não faz sentido na minha cabeça isso. Não faz sentido que de alguma forma a humanidade não enxergue que isso já aconteceu uma vez e que isso já foi errado e que a gente pode ser melhor do que a galera do passado. De algum jeito. E isso na década de 2000... Foi o que eu questionei para minha professora. E hoje, atualmente no mundo, a gente enxerga as mesmas atitudes. Sim. E as pessoas repetindo as mesmas atitudes do mocinho bigodudo lá da década de 40, como se fosse uma ótima ideia. E de novo, assim, por quê? Por que a gente se inspira pelo pior? E quando eu digo a gente, é raça humana. Você pode odiar quem você quiser, a gente faz parte do mesmo bolo. A gente saiu da mesma massa, da mesma forma. A mesma quantidade de farinha e trigo. Isso. Alguns com mais farinha, alguns com mais fermento. Eu tô com mais fermento. Nesse momento da minha vida. Mas sabe, essa reflexão assim que eu fico tendo? Eu com 15, 14 anos, eu tinha esse pensamento. E hoje em dia eu continuo com esse pensamento. Por que a gente é tão burro ao ponto de se inspirar pelo pior? E é isso que você falou.
A gente pode ter exemplos bons e ruins da mesma história, Isso. da mesma fonte. A gente sempre vai ter 2 caminhos para seguir. Vamos pensar antes de seguir. E aí a gente segue bem, se inspirando positivamente. Se aquilo ali aconteceu, vamos não repetir. Se aquela guerra foi baseada em preconceito e ódio, vamos tentar não ter. Hoje, sei lá. Talvez seja uma boa ideia. Sermos pessoas que a gente não precisa... Eu não gosto do... Eu amo a frase amar ao próximo como a si mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho ela uma frase muito distante da realidade. Porque amor é uma coisa que a gente aprende que é muito profunda, que demanda muito investimento. Então vamos começar com calma, sabe? Aceite o próximo como você se aceita. Porque quando você rejeita o próximo, provavelmente se olhando no espelho você não está muito feliz também. É isso aí. Você não está se aceitando muito bem e aí você projeta o ódio pro outro. Então comece se aceitando, se olhe no espelho, pensa sobre suas atitudes e quem você é. E eu tenho certeza que a consequência disso vai ser aceitar o outro. Não precisa amar, mas aceita que o outro existe e que ele não é você. Ele é diferente de você. E é isso. Obrigada a todos. Ótimo sábado. Agora a gente tem que correr. Eu tenho que terminar de tomar meu café, porque hoje tem RPG o dia inteiro. A gente vai jogar com o Mike hoje, Maidana, Gabi, Cris, o dia inteiro. Começa 1h da tarde que delícia esse jogo. de dia, e gente. termina sei lá quando, porque o Mike é psicopata do jogo. Então termina sei lá quando. Mike escreveu 15 páginas. 15 páginas, Eita, gente. Brasil. Beijos. Deixa comentário aqui. Sempre deixa um comentário. Você que tá aí lavando a louça, lavando roupa, arrumando a casa, ouvindo no áudio, dirigindo, seja onde for. No momento que você tiver um minutinho, volta aqui no YouTube e deixa um comentário pra gente. Boa. Porque é importante por 2 coisas. Primeiro, a gente fica muito feliz lendo os comentários de vocês. Verdade. E a gente realmente lê tudo. E segundo, é bom pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então, beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.